Olá, meus amigos advogados, eu sou Eduardo Brena, idealizador do Enchendo a Banca. Eu, junto com a minha esposa Sabrina Felice, queremos trazer para você as melhores práticas para você conseguir conquistar 3 vezes mais clientes na sua carreira. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma coisa muito importante para a advocacia e é dentro daquele chavão. A primeira impressão é a que fica. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque estou percebendo, redes sociais principalmente, mas também no dia a dia, que os advogados não estão preocupados com a imagem que eles querem transmitir para os seus futuros clientes ou para seus prospectos ou aqueles clientes que eles querem atingir. A gente vai trazer para vocês mais para frente como você faz para identificar quem é esse cliente-alvo que você quer em outras aulas, ok? Mas, bom, para você atingir esse cliente é imprescindível que você tenha uma imagem adequada com aquilo que ele quer saber. Para ilustrar tudo isso, eu vou trazer para vocês a história da Amy Cuddy. A Amy, ela é conhecida como aquela, não sei, vocês já devem ter ouvido falar do TED Talks. Se não ouviram, recomendo que assistam as palestras do TED Talks, fantásticas. Então, mas se não conhecem a Amy, ela é reconhecida como a pessoa que teve a segunda palestra mais assistida do TED. E ela traz uma história que é fantástica. A Amy era uma pessoa muito inteligente, com QI elevado, e se considerava muito boa por isso. O mais importante para ela, na vida dela, era essa questão da inteligência. E o que aconteceu? A Amy sofreu um acidente e sofreu danos que afetaram o QI. Bom, danos a ponto de que ela talvez nem conseguisse terminar os estudos. Aliás, muitos especialistas diziam para ela abandonar os estudos e não continuar com isso. Mas ela persistiu e chegou na universidade, chegou com muito esforço e em um dado momento ela estava se sentindo, por tanto não dizerem para ela que, olha, você não tem condições, ela acreditou naquilo e ela começou a entender que ela não merecia estar ali, que ela não pertencia àquele lugar. E bom, eu não quero me estender, a Amy, com a ajuda de um mentor, e aí a gente traz a importância de ter pessoas que percorreram caminhos antes da gente, que possa facilitar esses nossos caminhos que nós decidimos trilhar. Esse mentor mostrou para a Amy que ela tinha todas as condições e mais, que ela tinha que praticar essa aceitação e praticar até que ela se sentisse merecedora de reconhecimento. E a Amy então fez um estudo que basicamente fala sobre a impressão. Quando a gente conhece alguém, tem duas situações. A primeira coisa que o ser humano pensa é: posso confiar? Para depois ele perceber, posso respeitar? Isso a gente pode resumir ou traduzir simplificadamente em duas palavras. Primeiro, cordialidade, e segunda, competência. Por que eu quero dizer isso para vocês? E o que isso tem a ver com a primeira impressão? Bom, existem estudos que mostram que a gente tem uma primeira impressão de uma pessoa em 30 segundos, até menos, dependendo da pessoa, certo? E isso com base nas nossas próprias experiências. Claro, a gente tem experiências, vivências de vida, e quando a gente percebe, vê alguém, com base nessas experiências, a gente já faz um pré-julgamento. E eu não estou falando de questões de preconceito, mas nós temos nossos próprios conceitos, e quando vimos alguém, a gente transfere para ele esses conceitos. Agora imagine você, como advogado, querendo causar a melhor impressão possível para aquela pessoa ideal, para aquele cliente que você almeja, para uma pessoa importante. E quando vocês se conhecem pessoalmente, e sabe que isso é inevitável, né? A gente tem que conhecer o cliente pessoalmente para poder estabelecer essa relação de confiança. Então, quando você conhece essa pessoa pessoalmente, ela sente uma repulsa por você. Ainda que intimamente, alguma coisa ela vê em você que ela
não gosta, ela não tem aquela afeição, não tem aquela empatia, não tem aquela primeira boa impressão mesmo daquele julgamento instantâneo. É claro que é possível a gente conseguir tentar reverter uma má primeira impressão, mas em algumas ocasiões a gente não tem oportunidade para isso. Então temos que estar sempre atentos, assim, muito atentos mesmo, a todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, as nossas posturas, para que possamos sempre causar uma primeira boa impressão. Seja para o futuro cliente, seja na hora de uma audiência, para o juiz, ele como ser humano também vai ter essa percepção a seu respeito, seja quando você conhece alguém e evidentemente essa pessoa pode ou não vir a ser um cliente ou vir a passar a te indicar clientes. Aliás, é uma coisa que eu gosto muito de ensinar, é como você se tornar uma pessoa referenciável, ou seja, como você se tornar uma pessoa que as pessoas querem indicar clientes no trabalho. Então, falando sobre essas questões, vamos entrar propriamente no que você deve se preocupar. Primeiro, a questão da vestimenta. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que depois passou a ser minha cliente, e eu perguntei para ela, escuta, o que você acharia se o seu advogado, não sei se foi bem assim, né? Eu falei que para ela era importante que o advogado tivesse de paletó e gravata. E ela falou que era imprescindível. Bom, você pode estar aí e falar, mas não pode ser assim, mas as pessoas pensam assim. Elas têm a imagem que o advogado deve estar sempre vestido socialmente. Claro, não são todas as pessoas, e aí vem aquilo que eu disse anteriormente a você, sobre depende de quem é o cliente que você pretende atingir. É muito importante a gente fazer esse estudo anterior. Mas a roupa, é claro, eu estou agora de paletó e gravata, mas eu hoje não estou como advogado. Estou falando de você, aqui para vocês como um professor, como um mentor, ou como uma pessoa que quer contribuir muito para que você cresça na sua profissão, certo? Então, hoje eu estou aqui de paletó e gravata porque eu acabei de vir de uma reunião de negócios, esse assunto acabou sendo perguntado, acabou sendo discutido, e eu achei muito importante vir trazer essa experiência para vocês. Então, não é uma ditadura da moda, não é uma ditadura da boa vestimenta, você pode dizer, não tenho dinheiro, não tenho condições de me vestir adequadamente. Sim, você tem, existem, ninguém está exigindo que você tenha um paletó e uma gravata, Armani, mas que você esteja adequadamente vestido. É possível hoje você adquirir, inclusive em brechós, roupas adequadas, paletó, terno e gravata, uma camisa e um sapato no mínimo limpo. Aqui eu preciso fazer um alerta também às mulheres. Tenho percebido, as mulheres às vezes se vestem para reuniões de negócio com roupas muito ousadas, muito sensuais. É importante ter muita cautela quanto a isso, porque se você estiver se comportando dessa maneira, pode ser que o seu interlocutor, a pessoa que está do outro lado, tenha uma impressão que você não está preocupada com os negócios, e sim preocupada em impressioná-lo de outra maneira. E depois a gente pode ter situações de muito constrangimento para uma parte ou para outra. Então estejam muito atentas, é claro, se possível usar um blazer ou um terninho e roupas não muito decotadas. O sapato de salto é bacana, mas não é necessário você estar com aquele salto agulha, assim, porque a roupa de trabalho, ela não deve se confundir, ela deve ser mais neutra, cores mais neutras, então para menos causar essa impressão de choque da pessoa, de uma imagem de sensualidade. A mesma coisa eu digo para os homens. Claro que para o homem fica um pouco mais fácil, é muito mais tranquilo você usar, por exemplo, o costume, né, o paletó e a gravata, porque é um erro a gente chamar de terno. Terno são
aquelas combinações que tem 3 peças, afinal de contas são 3 peças, o terno, que dá uma calça, colete e paletó. E hoje caiu um pouco em desuso isso, mas para o homem é muito mais fácil, mas toma cuidado com cores muito berrantes, a gravata também com cores, com desenhinhos, com bolinhas, tomar cuidado, claro, se o teu prospecto, talvez uma agência de publicidade, é mais coloquial, talvez você nem precise da gravata para atender aquela empresa, mas tu ter sempre em mente, quem é que eu vou atender, qual a imagem que eu quero transmitir para ela, certo? Essa então é uma questão muito importante. Aliás, eu preciso, com relação a isso, falar para vocês das redes sociais. Eu tenho visto muitos colegas advogados, alunos inclusive, com poses, com fotos. As pessoas investigam as nossas redes sociais. Então, com fotos sem roupa, bebendo, fotos inapropriadas, com muito em situações, inclusive algumas vexatórias. Pô, tomem muito cuidado com isso. Hoje, as redes sociais, vocês queiram ou não, você queira ou não, elas são muito importantes, está todo mundo inserido. A primeira coisa que se faz quando conhece uma pessoa é dar aquela checada no Facebook, ou no Instagram, ou no LinkedIn. Aliás, poxa, eu tenho visto até no LinkedIn, que é uma rede social voltada eminentemente para negócios, pessoas com fotos estranhas, fotos do carro, foto com cerveja, foto do decote, ou com uma roupa inapropriada. Poxa, gente, vamos prestar atenção nisso. Não custa nada você transmitir uma mensagem um pouco mais neutra, um pouco mais tranquila, porque não é, quer queira, quer não, as pessoas investigam sim as redes sociais. A impressão, ela não se resume a essa questão da imagem física, né? Na verdade, transmitimos a nossa postura, a maneira como nós nos comportamos, transmite tanto ou mais essa primeira impressão para o nosso interlocutor do que a própria vestimenta. Uma das coisas que vocês têm que ter atentos, segurem aquele ímpeto de querer falar sobre o seu negócio, falar sobre você, falar o quanto você é bom, o quanto você faz e acontece, tá? Isso pode causar um desinteresse muito grande no seu interlocutor. Eu sempre falo nas minhas aulas de networking, isso é um chavão, que não é por acaso que nós temos assim 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Porque a gente tem que ter uma escuta ativa. Vou falar em outras aulas sobre escuta ativa, para prestar atenção, ouvir o que a pessoa tem. Por quê? Porque isso significa que você se interessa por essa pessoa. Quando a gente vem e já começa a falar da gente mesmo, dos nossos feitos, isso vai acontecer, mas você tem que esperar o momento certo, esperar o momento da pessoa se interessar. Porque na verdade, quando alguém vem falar com você, e começa a falar sobre ele, qual que é a sua reação? Você também não fica pensando que cara chato, cara desagradável, só fala sobre ele, que ego. A gente tem que se policiar também nesse quesito. Eu sempre falo de um mecanismo fantástico. A gente tem que ter cartões de visita. Aliás, vejo muitas pessoas, poxa, eu não tenho cartão de visitas. Pega o meu WhatsApp, eu também uma próxima aula vou dizer por que é importante ter um cartão de visita. Mas, poxa, tem gente que chega e de cara, pega aqui meu cartão, pega o meu contato, se você precisar de alguma coisa, só me ligar. Sabe o que vai acontecer? A pessoa não vai se importar, ela não vai nem querer saber de você. Por quê? Porque você não se interessou por ela. Agora, se você conhece essa pessoa, pergunta sobre ela, pergunta para os homens, funciona um pouquinho diferente das mulheres, tá? As mulheres são, a princípio, claro, a grosso modo, um pouco mais relacionais do que os homens, e os homens um pouco mais negociais. Mas se for uma mulher
Você se pergunta sobre o que ela faz, e pergunta sobre alguma coisa relacionada ao cotidiano dela, ao cotidiano familiar, por exemplo, que a mulher gosta de falar sobre isso, antes de falar sobre negócios. Com o homem, você pode ser um pouco mais direto, mas, por exemplo, é sempre importante você saber de questões familiares, mas pergunta da empresa dele, pergunta, por exemplo, o que ele mais gosta na empresa dele, ou o que ele mais gosta no trabalho. São dicas aí, algumas perguntas que você pode fazer para estreitar os relacionamentos. Então extraia, pergunte muitas coisas. A partir do momento que você faz pergunta e a pessoa, você percebe que ela está te dando informações, aí você primeiro está com a escutativa no sentido de que obter oportunidades, seja para você, seja para ela, seja para uma terceira pessoa, porque nós vamos explicar desse contexto do network, não é uma troca de um para o outro, é um círculo virtuoso, o networking. Então você tem que estar atento a oportunidades na fala da pessoa, extrair dela essas coisas que ela precisa, ou necessidades, ou problemas, ou eventualmente alguma grande alegria, para você poder sempre se oferecer, sempre estar à disposição, sempre oferecer uma contribuição. E você vai perceber que depois que ela esgota, ela vai perguntar sobre você. E aí você vai ter a oportunidade de falar sobre sobre o seu negócio, ou sobre você, dependendo do que você ouvir, né? Escutar o ponto-chave. Outra coisa, você pode, por exemplo, se colocar numa situação de ela mostrar um interesse por futebol e fazer, nossa, eu gosto de futebol, eu torço para time tal e você para time, sabe? Porque essas afinidades estreitam o relacionamento e vão lá para aquela primeira parte da pessoa, quando ela te vê, ela pensa, posso confiar? Certo? Outra questão muito importante é você evitar ser uma pessoa negativa. Evitar críticas. Ninguém quer estar ao lado de pessoas negativas. Então, não seja reclamão, não reclame do governo. Aliás, quanto mais você reclama, você pode perceber, quanto mais você reclama, mais você atrai coisas para você reclamar. Então, preste atenção nisso no seu dia a dia. Agora, com uma outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa muito íntima sua, evite reclamar. Claro, a gente pode fazer um comentário ou outro sobre uma situação que você não gostou, mas evite reclamar. Tenha sempre uma atitude positiva. As pessoas querem estar perto, querem fazer negócios, querem ter advogados com uma atitude positiva. Eu não estou dizendo para você enganar o seu cliente, dizendo, por exemplo, que ele vai ganhar uma causa que é ganha, que você sabe que isso não é possível. Mas aí é uma questão de alinhar as expectativas. Você deve dizer, olha, a situação é muito difícil, eu vejo a saída nesse ponto, eu enxergo essa solução para você. Porque você tem que focar na solução, e não no problema. Esse é o nosso papel. Parar um pouco de pensar no processo, em pensar no resultado do processo. Não prometer resultado positivo, mas pensar na expectativa que ele está trazendo para o cliente. E claro, se ele tem que pagar uma indenização, inevitavelmente, o que a gente vai fazer? O máximo possível para reduzir o valor dessa indenização, ou o máximo possível para que ele não sofra ao ter que pagar isso. Mas infelizmente isso pode acontecer, você não pode prometer milagre. Mas de uma maneira consciente, de uma maneira positiva, de uma maneira que não deixe o seu cliente arrasado. Dizer a verdade, sempre, ecologicamente, com ética, mas de uma forma positiva. Então mantenha a atitude positiva sempre. Outra questão que interfere demais na imagem que as pessoas têm de você, e nós advogados não costumamos perceber isso, a gente tem que ter uma postura sem arrogância. A gente tem que ter uma postura sem arrogância. Sair um pouco desse pedestal que a gente se coloca, na nossa cátedra, e olhar olho no olho,
ter uma conversa de frente a frente sempre, não se colocar numa posição superior. Por isso que eu falei há pouco para vocês evitarem ficar falando muito sobre os seus feitos, sobre o quão bom você é, sobre o que você é capaz de fazer numa primeira oportunidade. Isso vai ser necessário com a devida paciência e com colocações que sejam, que impressionem, mas que não causem aquela sensação de que, nossa, como esse cara é metido. Isso afasta as pessoas da gente também, certo? Então, prestar atenção na nossa postura e nos colocarmos numa posição de igualdade e não de superioridade. Se você quiser conquistar um cliente e que esse cliente dure aí no seu escritório, você tem que ter uma posição de parceria e não de superioridade com ele. Aliás, a gente vê muito advogado não atendendo o telefonema de cliente, não dando feedback para cliente. Isso vocês podem até achar que o cliente é chato, que ele é impertinente. Mas fazendo isso, vocês acabam tendo uma postura extremamente arrogante para com o cliente. E claro, ele pode até permanecer com você até o final do processo, mas ele vai parar de te indicar as pessoas, nunca vai te indicar alguém, e ele depois vai procurar outro advogado que tenha uma postura mais próxima a ele. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E a última coisa que eu quero falar tem a ver com a primeira fala. Vocês percebem que está tudo um pouco conectado, a gente tem que se policiar muito nas ações. É a questão do telefone celular. Pessoal, quando você se propõe a atender alguém, quando você se propõe a dar atenção a alguém, você tem que evitar o uso do celular. A gente sabe que às vezes existem demandas muito urgentes, mas eu queria saber o seguinte: o teu principal cliente, o que você faz quando você chega no escritório dele? Você não desliga o celular? E por que com os outros não? E por que aquela pessoa que nem é o teu cliente, não é o teu prospecto, você está lá no celular o tempo todo, respondendo o WhatsApp, atendendo as ligações? Olha, quando a gente faz isso, você simplesmente mostra para outra pessoa, para o seu interlocutor, que você não está ligando para ele. Que você, na verdade, não está nem aí, que os outros assuntos são mais importantes que os assuntos que você tem a tratar com ele. Não importa se seja importante. Se você se dispôs a travar uma conversa, a estar com alguém naquele momento, elimine todos os distratores. Então, celular, peça para não passarem as ligações. E é até legal você falar para ele, à frente do teu cliente, por exemplo, para o teu secretário, assim: olha, por favor, Maria, Márcia, Josefina, qualquer que seja o nome da sua secretária, se é que você tem. Olha, eu gostaria que você não passasse as ligações, que eu tenho um assunto muito importante para tratar aqui com esse cliente. Vocês imaginem quanto que ele vai se sentir valorizado. É uma questão de você valorizar o cliente. Claro, você pode estar aí numa situação de urgência. Então é bom que você deixe bem claro antes. Fala assim: olha, eu tenho uma situação que pode ser que requeira a minha atenção durante a nossa reunião. É um problema para você isso? Você se importa com isso? Provavelmente ele vai dizer que não. E aí, exclusivamente nessa situação, não burle, viu? Não burle, porque o cliente vai perceber. Exclusivamente nessa situação, peça desculpas a ele e dê atenção àquele assunto urgente. Mas preferencialmente, dedique aquela hora, aquele momento ao seu cliente. Se for um cliente que você está prospectando, é muito mais importante ainda isso. Mas eu peço que você não façam isso com os clientes que já são antigos, etc. Porque pode correr o risco de eles se incomodarem e irem procurar outros advogados, ok? Então, a primeira impressão sim é a que fica, e a gente deve estar atento aí à roupa que usamos, são as vestes que usamos. A gente deve estar atento ao interesse, às necessidades da pessoa com quem estamos nos relacionando. A gente devemos ser pessoas positivas, então evitar críticas, evitar reclamações. A gente deve
evitar atitudes arrogantes, soberbas, de querer ser superior, e a gente também deve estar atento ao uso dos celulares. Então, policiando contra todas essas atitudes, se policiando em relação a tudo isso, eu tenho absoluta certeza que você vai causar uma fantástica boa impressão. Ah, duas coisas que eu esqueci, são 2 exercícios que você vai fazer para boa impressão. Primeiro é um exercício de postura, tá? E eles são muito fáceis, você vai poder usar no seu cotidiano. Comece a exercitar já agora, que você vai ver que vai dar muito resultado. Primeiro exercício de postura. Pode perceber, se você tem uma postura caída, cabisbaixa, até ficar um pouco de lado, vocês notam, né? Assim, isso é uma postura de introspecção. E o que acontece? As pessoas tendem a se colocar numa postura submissa, e aí muito cuidado quando você se coloca numa postura submissa, porque aquele teu cliente pode achar que você não tem a força suficiente para ser o advogado que ele está esperando. Então, tem uma postura altiva, certo? Meu pai que era militar, brigava cabeça para queixo para frente, peito para fora, né? Para você ter uma postura não de arrogância, mas de se colocar em uma posição de não inferioridade. Tá? E uma outra coisa que é fundamental, se você quer causar boa impressão: sorriso. Então sorria sempre. Sorria para quem você conhece, sorria para quem você não conhece, certo? Agora, claro, sorriso natural, sem forçar, sem muitas gargalhadas, que isso também pode ser inapropriado. Então, postura altiva vai causar uma fantástica boa impressão. Então, corrija se você tem o hábito de andar com os ombros arqueados, com a cabeça baixa, olhando para baixo também. Então, olhe na altura do horizonte e sorrindo, sempre sorrindo, que uma pessoa sorridente, ela transmite uma ótima impressão. Legal, pessoal? Então, cuidado com a primeira boa impressão que vocês transmitem. Espero que tenha contribuído demais aí com isso, que vocês comecem a se policiar, façam esses pequenos exercícios. Nos vemos aí nas próximas aulas. Um forte abraço!